Então, bom dia, gratidão por todas vocês estarem aqui hoje. E o tema da nossa live hoje é: dinheiro é uma escolha. Sim, dinheiro é uma escolha, gurias. E qual é o propósito com o dinheiro? Vocês já fizeram essa pergunta? Qual é o seu propósito com o dinheiro? Porque se você pensa como dinheiro, eu preciso pagar conta, né? Ou, dinheiro é bom porque eu não vou precisar mais me preocupar com nada. Ou dinheiro me traz tranquilidade, né? Ou o meu propósito com dinheiro é para eu ser feliz. Quem nunca pensou isso? Então, para um pouquinho agora e pensa, qual é o seu propósito com dinheiro? Essa é uma pergunta que muitas pessoas nunca se fizeram, né? Por quê? O porquê eu gostaria de ter dinheiro? O que o dinheiro traz na minha vida? E se eu te disser uma verdade que talvez vá apertar os teus botões aí? Se você quer dinheiro para você ser feliz, o que você está dizendo para o universo? Você está dizendo para o universo que a felicidade, a tua felicidade, depende de dinheiro, né? Ou se você diz, eu quero dinheiro porque eu quero tranquilidade, eu quero ficar em paz. O que você está emanando para o universo? Você está dizendo que a sua tranquilidade, a sua paz, depende, tem um preço, depende de algo externo. Né? Ou você, eu quero dinheiro porque eu não quero mais me preocupar, porque a minha vida sempre está sempre naquela loucura, correndo atrás, correndo atrás. E o que você está emanando para o universo? Que a sua paz depende de algo externo. E, gurias, nada disso é verdade. E hoje a gente vai falar sobre isso, que eu vou te provar que dinheiro é uma escolha. E quando você entende isso, tudo muda. A Eduarda colocou aqui, vou até abrir o chat para a gente conversar. Vamos conversar, gurias. Fiquem super à vontade para colocar todas as questões que vocês gostariam de trazer para essa aula sobre dinheiro. Então, a Eduarda colocou, pagar pelo projeto onde as psicólogas atendem gratuitamente as crianças em situações de risco aqui na minha cidade e que os pais não têm condições de pagar, ou que não conseguem pelo SUS. Então, o propósito da Eduarda é ajudar, contribuir na vida das pessoas. E isso é lindo, isso é você ser grata, você estar na energia da ajuda, na energia de contribuição. E eu tenho certeza, Eduarda, que se você hoje escolher ser o dinheiro, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Tá? Então, deixa eu te mostrar o que acontece quando você não entende que dinheiro é uma escolha. Porque se você passa, por exemplo, o dia todo pensando, se eu tivesse dinheiro, a minha vida seria muito mais fácil. Se eu tivesse dinheiro, eu não teria angústia. Quem nunca teve angústia por dificuldade, às vezes, de pagar uma conta? Tá vencendo o boleto e tu fica ali naquela ansiedade, porque eu preciso pagar e cadê o dinheiro? Né? Ou, porque se eu tivesse dinheiro, a minha vida seria tão diferente. Você observa que todas essas frases que eu venho trazendo, que as pessoas vão repetindo, eu muitas vezes repeti isso. Vocês conseguem observar que tudo está vindo de fora, do externo? E você coloca o dinheiro como um remédio que você precisa para curar a sua vida, para curar as dores que você acredita que o dinheiro vai tratar. Mas, gente, dinheiro não é remédio. Dinheiro, ele não cura nada. Quantas pessoas a gente conhece que tem muito dinheiro? E muitas vezes se suicidam. Muitas vezes vão para outros caminhos que a gente sabe que são trágicos a maioria das vezes. Porque quando você coloca toda a responsabilidade no dinheiro para criar a sua vida, você se desconecta do seu ser. Você está transformando, muitas vezes, o dinheiro como o seu salvador, né? Quantas vezes
Você já não se colocou esperando o dinheiro chegar até você para você começar a viver. Como, por exemplo, quando eu tiver dinheiro, eu vou viajar, né? Porque quando eu tiver dinheiro, eu vou poder visitar uma cidade que eu gostaria de conhecer. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ter aquele carro que eu gostaria. Quando eu tiver dinheiro, eu vou dar uma possibilidade diferente para minha família, poder comprar uma casa para minha mãe. Quando eu tiver dinheiro, eu vou investir em mim, eu vou cuidar da minha saúde. Porque quando eu tiver dinheiro, porque dieta é caro, né? Fazer dieta é muito caro. Então, quando eu tiver dinheiro, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha saúde. Porque agora eu não tenho dinheiro e tá tudo bem. Eu posso comer o que eu quiser. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer o que eu amo. Vou fazer aquele curso maravilhoso que eu sempre quis fazer. Quem nunca? Quem nunca colocou o dinheiro como prioridade? Né? Ou, por exemplo, quem aqui não gostaria de comprar sua casa própria? Mas ao invés de você escolher a casa, ir ver a casa, decidir qual bairro que você gostaria de morar, quantos quartos tem essa casa? É um apartamento? É uma casa? Essa casa ela tem um quintal bonito? Ela é de 2 andares? Qual que é o tamanho dessa casa? Como é a casa que você gostaria de comprar? Ao invés de você decidir, escolher, ir atrás, mesmo sem R$ 1 no bolso, você prefere muitas vezes ficar num looping, num looping, num looping. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ir olhar minha casa dos sonhos. O que adianta agora? Eu não tenho dinheiro. Como que eu vou querer ir olhar e fazer alguma coisa para atualizar isso na minha vida? E se eu te falar que primeiro você precisa escolher para que o universo se organize para te trazer o que você deseja? Porque o universo, gurias, o universo ele não entende palavras. O universo ele não entende palavras. Ele entende o que você emana. E, por exemplo, se você fica presa num ciclo de trabalhando em algo que você odeia, por exemplo, porque você precisa do dinheiro, ou você, por exemplo, você ganha dinheiro, você trabalha, né? Você dá o seu melhor, você se esforça, mas o dinheiro não fica com você, porque você está vibrando na frequência de falta, da necessidade, que o dinheiro ele vai te salvar. E aí você acaba transformando o dinheiro em justificativa para você não escolher diferente. Observa a sua vida há 1 ano atrás e como está hoje. Quais escolhas diferentes você fez em relação ao dinheiro? O que você tem escolhido sem pensar em quanto que você tem na carteira hoje, quanto que você tem na sua conta hoje? Porque, eu não posso, não tenho dinheiro, né? É tão mais fácil você, muitas vezes, ficar no piloto automático dizendo que não pode. Eu não tenho dinheiro. Que o dinheiro, ele acaba virando uma desculpa perfeita, gurias, para você não criar nada de diferente na sua vida. Para você não arriscar. Para você não escolher. Eu fui uma das pessoas que eu amava dizer, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu não tenho dinheiro. Oi, Rachel, tudo bem? Seja bem-vinda. A gente está falando sobre dinheiro, tá? Qual que é o seu propósito com dinheiro? Tá? E essas justificativas, né? Quantas vezes a gente usa? Quantas vezes a gente usa de posso? Tá confortável eu fingir que eu não posso, que eu não tenho escolhas, porque eu não tenho dinheiro suficiente para comprar o que eu desejo, para ser o que eu desejo. E o dinheiro, gurias, quando eu entendi isso,
O jogo mudou na minha vida. O dinheiro, ele não é sobre quanto que você trabalha. Não é sobre esforço. Dinheiro não é sobre o quanto que você merece. A gente tem exemplos todos os dias. A gente vê exemplos todos os dias, por exemplo, pessoas, políticos, muitas vezes, pessoas que vão lá, golpistas. Essas pessoas, se a gente for olhar pelo nosso ponto de vista, essas pessoas, elas não merecem ter dinheiro, né? Porque como a pessoa que rouba, a pessoa que passa a perna nas outras pessoas, a pessoa que engana as outras pessoas, como que essas pessoas, elas criam dinheiro absurdamente? Observe, por exemplo, um dos donos daquele banco Master no Brasil. Quantos golpes ele deu nas pessoas, mas quanto dinheiro ele atualizou. Independente se foi dinheiro sujo, né? Aqui a gente não está aqui para julgar. Mas o que eu quero trazer para vocês é a questão do merecimento. Porque a gente foi ensinado que dinheiro, que a gente tem que merecer o dinheiro para a gente ter o dinheiro. Não. Dinheiro é uma escolha. E todas essas pessoas que atualizam o dinheiro na sua vida é porque elas estão escolhendo o dinheiro. Elas não estão com um ponto de vista de que eu mereço, que eu preciso. Né? E aí, quanto mais a gente corre atrás do dinheiro, quanto mais a gente quer, quanto mais a gente necessita, quanto mais a gente busca, eu preciso de dinheiro porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso mudar minha vida, porque eu quero mudar minha vida, eu quero dinheiro, mais o dinheiro corre de você. Observe. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês, gurias? Quantas vezes vocês já se colocaram nessa posição? De que eu preciso do dinheiro, eu preciso. A Evelyn colocou aqui. E se a gente quiser manifestar um relacionamento saudável, como escolher primeiro? A gente tá falando de relacionamento, de dinheiro, mas a gente pode falar de relacionamento também. Vamos lá. Gratidão pela contribuição, pela pergunta, Evelyn. É a mesma coisa. Como que você quer esse relacionamento? Primeiro você tem que ter muita clareza, você precisa ter clareza qual o tipo de relacionamento, como é o relacionamento que você deseja viver. Como é esse relacionamento que você deseja viver? E dos primeiros pontos que a gente precisa olhar é decidir. Verdade? Você quer um relacionamento? Você escolhe um relacionamento? E qual é o tipo de relacionamento que você deseja viver? Ou você está baseada no que você observa nos lados, nas suas amigas, na sua família, nos padrões familiares que você muitas vezes viu seu pai, sua mãe? Como que é? Qual que é os teus padrões que você acredita que é um relacionamento? E aí, quando você observa, eu quero um relacionamento saudável, eu quero uma pessoa fiel, eu quero uma pessoa que trabalha, eu quero uma pessoa. Ok, você já tem clareza. Agora você precisa olhar para você precisa trabalhar em você, para você atrair o relacionamento que combina com você. Não busque fora, melhore você, melhore a sua energia. Porque lembra, no universo tudo é energia. Você primeiro precisa trabalhar as suas crenças. Você precisa entender a sua autoimagem, como que você se vê, como que você se vê no relacionamento. Como que foi os seus relacionamentos passados? O que você pode melhorar no próximo? Você tem que estar se sentindo bem, bem-estar, alegre. Você tem que se colocar numa posição que você não dependa de outra pessoa para você ser feliz. Você não pode colocar a sua vida, nas escolhas da outra pessoa. Você tem que se escolher primeiro. A Evelyn. Isso é uma coisa que a gente pode conversar, Evelyn, muito. A gente pode fazer um aulão só sobre relacionamento, que tenho certeza que vai expandir muito a tua vida. Muito a tua vida.
Porque eu também já fiquei muito tempo sozinha, acreditando que ninguém me merecia, que eu não tinha que eu não ia encontrar ninguém, que a minha vida ia ser. Isso aí acabou. E só vinha tranqueira, tranqueira, tranqueira. Mas eu trabalhei a minha autoimagem, meu merecimento, de eu posso ter um relacionamento saudável. E eu atualizei um casamento. E a gente vai trabalhar isso, Evelyn, juntas. Fica comigo aqui, tá? Então, voltando aqui sobre dinheiro, tá? Então, a gente entendeu que dinheiro responde à escolha, né? Você precisa primeiro escolher ser abundante. Independente do que como que você tem, o que você tem na sua carteira hoje. A vibração, a vibração. Você é grata pela sua vida? Você é grata pela sua casa? Você é grata pela sua saúde? Ou você passa o dia inteiro reclamando que não tem dinheiro? Ou você fica olhando memes na internet, compartilhando memes de pobreza o dia inteiro? Ah, porque pobre ainda racha graça. Pô, eu fazia isso. Amava. Eu tinha um grupo no Instagram com as minhas amigas que eu adorava ficar divulgando isso. Tipo, olha aqui, ó, pobre só se dá mal. Ah, porque você é pobre. Tudo o dia inteiro. O que vocês acham que eu estou emanando para o meu cérebro? Ok, eu sou pobre. Ok, eu não tenho dinheiro. E o universo vai fazer o quê? Ele vai te trazer mais situações comprovando que você não tem. Porque você atrai aquilo que você vibra. Nikola Tesla. Nikola Tesla. Há muitos e muitos e muitos anos atrás já falava sobre isso. Se você quiser entender o universo, entenda ele como energia, frequência e vibração. Então, dinheiro é uma energia. E se você fica se perguntando, mas como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou pagar essa conta se eu não tenho dinheiro? Quem nunca se fez essa pergunta? O que você acha que você está criando na realidade? Falta. Você está vibrando, eu não tenho. Olha o peso da pergunta, gurias. Pensem comigo, olha o peso. Como que eu vou pagar essa conta? Vocês fizeram essa pergunta? Chega um boleto, chega o teu pagamento e você vê, ixi, gastei mais do que eu podia. Eu tenho uma conta para pagar. E aí você vai para pergunta, vai para, como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou pagar esse boleto? Teu corpo, ele escuta, ele entende, opa, eu não tenho. O teu campo entende, vibra, eu não tenho. E o universo, o que ele vai fazer? Ok, você não tem. E aí ele vai te trazer mais situações para comprovar isso, que você não tem. Mas agora, olha a diferença comigo. Observe a diferença dessa pergunta. O que mais é possível aqui? O que mais é possível aqui para o dinheiro chegar até mim? Quais são as infinitas possibilidades para o dinheiro chegar até mim? Você observa que fica mais leve a forma que você se conecta com o universo, a forma que você se comunica com o universo. E um dos meios e um dos caminhos de consciência para você conseguir se comunicar com o universo é através das perguntas. Por isso que eu bato todos os dias o pé nas perguntas nas minhas redes sociais, meu Instagram, todos os dias pergunta, tem destaque de pergunta, porque as perguntas, perguntas são processos verbais que você expande a sua energia. Você está se conectando com o universo, sem pontos de vista. Então, quando você pergunta para o universo intencionalmente, você está sinalizando para o universo o que você deseja, mas sem limitações. Você abre possibilidades na sua vida. E uma das mentiras da Matrix, gurias, que ensinou a gente, que a gente precisa trabalhar duro, a gente precisa sofrer, a gente precisa se esforçar, a gente precisa merecer o dinheiro. Mas isso é uma mentira. Porque esse trabalho duro
enriquecesse alguém, não existia mais pessoas pobres no mundo. Então, quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui já parou para escolher conscientemente ter dinheiro? Evelyn, você já parou para realmente escolher conscientemente? Eu escolho ter dinheiro na minha vida. Eduarda, você já parou para pensar um minutinho do seu dia, da sua vida? Eu escolho conscientemente, eu escolho, independente da minha situação financeira atual, eu escolho ter dinheiro. A Evelyn, doutor, acho que não, mas eu visualizo muito o que eu quero, sentindo que é real. Quando a gente pensa no sentido assim, olha o peso dessa palavra também, tá? Vamos trazer consciência, eu tô aqui para contribuir na vida de vocês. Eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Observa o peso dessa palavra. Eu quero. O que vocês acham que você está emanando para o universo? Eu quero. Eu não tenho. Eu não tenho. Porque lembra, Evelyn, o universo, ele não entende palavras. Ele entende a tua vibração, o que você está sentindo. E quando você diz eu quero, você está emanando que você não tem, que você está em falta. E aí o universo, o que ele vai fazer? Nossa, a vibração dela tá, ela não tem. Ela não tem. E aí o universo vai fazer o quê? Ele vai te dar mais situações para você confirmar que você não tem. E aí você fica muito tempo fazendo visualizações, como você colocou. Fica fazendo visualizações de muito dinheiro. Ok, visualização é importante, maravilhoso. Mas a tua energia, a tua vibração, o teu sentimento é que cria. Agora, se você olhar, gratidão, universo, por todo o dinheiro em abundância que tem na minha vida. Me mande mais, por favor. Me mande mais dinheiro. Quais são as infinitas possibilidades de atualização de dinheiro? O que se requer para eu receber mais dinheiro na minha vida? Observe a diferença, o peso que é eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Observa, mas e se você, eu sou o dinheiro? Mesmo que você não tenha R$ 1, eu sou o dinheiro. Você vai vibrar isso, você vai emanar isso. E não existe possibilidade nenhuma de o dinheiro não chegar até você. Porque é a sua vibração que manda no jogo. Então, as palavras, isso é bíblico, gurias. A palavra tem poder. E quando a gente começa a entender a forma como a gente deve se comunicar com o universo, é que muda o jogo. E Duda e Evelyn, Érica, gurias, vamos lá. Vamos fazer um exercício já. Quero fazer um exercício para a gente já começar a mudar essa vibração, essa necessidade que a gente está acreditando que a gente precisa, que a gente tem que ter para ser. Vamos lá. Vamos um cafezinho aqui. Vamos fazer um exercício, gurias, para a gente abrir o nosso receber. Para a gente já começar a se alinhar com o ano de 2026, para a gente já começar a mudar a nossa energia, o nosso merecimento, o nosso receber. Porque o dinheiro, ele está relacionado com o quanto você está disposta a receber. O quanto você tem na sua conta hoje é a disponibilidade de dinheiro. Quanto que você tem disponível para receber. Como assim, Yuli? Sim. O quanto você tem na sua conta hoje é o quanto você está disposta a receber. Isso é algo que a gente tem que ficar pensando muito. Tá? Então, vamos lá.
Vamos lá, gurias. Vamos melhorar isso, vamos expandir, vamos sair desse ponto de vista de necessidade, de eu quero ir para a escolha. Vou pedir para vocês fechar os olhos de vocês. Quero contribuir na vida de vocês. Vamos lá. Vocês contribuírem na minha, estarem aqui comigo hoje, escolhendo diferente, escolhendo ver um ponto de vista diferente na vida de vocês, estarem aberta a receber a consciência, porque dinheiro é consciência. Então, vamos fazer um exercício rapidinho aqui. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, façam uma respiração profunda. Então, uma respiração profunda. Agora eu quero que vocês só deem um comando para o cérebro de vocês. Baixando barreira. Baixando barreira. Baixando barreira. Agora eu quero que vocês sintam o corpo de vocês. Eu quero que vocês sintam no corpo de vocês onde vocês sentem a falta do dinheiro. É na barriga? É no peito? Onde é? Fala para mim. Pensa comigo. Tenho tensão na mandíbula. Estresse. Estresse. Então, coloca toda a tua energia nessa região. Escuta teu corpo. Escuta teu corpo. Apenas observa. Pega essa energia e coloca na tensão. Onde o seu corpo sente a falta do dinheiro. Não julga. Só sente. A Duda botou no pescoço, nos ombros. Fica nessa energia, Duda. Tá? Agora eu quero que você repita mentalmente comigo. Corpo, solta tudo que já não serve mais. Corpo, solta todos os pontos de vista que eu tenho sobre o dinheiro. Dê um comando para o seu corpo. Corpo, solta. Solta, corpo. Todas as crenças que eu tenho sobre o dinheiro. Corpo, solta. Todas as crenças que eu acredito que é difícil receber e ser o dinheiro. Solta, corpo. E agora a gente vai para um processo do Axis. Todos os pontos de vista fixos que eu tenho sobre o dinheiro que eu comprei dos meus pais, que eu comprei na minha infância. Vamos destruir, descriar tudo isso agora vezes um deusilhão. Sim, certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as 100, cursos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Não precisa entender, só receba. Pois eu coloco, se for necessário, no grupo, essa definição, processo verbal. Mais um processo. Todos os pontos de vista fixos que eu tenho sobre ser, ter e fazer dinheiro, que eu estou mantendo em minha realidade, que não contribui para minha abundância. Eu destruo e descrio agora. Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as 100, cursos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Repitam comigo mentalmente, gurias. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Solta, corpo. Solta todas as crenças sobre merecimento que eu tenho sobre ser o dinheiro. Eu destruo e descrio agora.
Certo, errado, bom e mal, pode, POC, todas as 100, curtos, garotos, povoados, barras, criações e aléns. Bora lá. Eu sou o poder, eu sou o controle, eu sou a criatividade, eu sou o dinheiro, eu sou a consciência. Então, respira fundo, solta. Agora eu quero que você pergunte para o seu corpo, comigo. Corpo, que podemos criar com o dinheiro? Corpo, o que podemos criar com dinheiro? Corpo, como seria se o dinheiro fosse nosso parceiro de expansão? Traga essa sensação para o seu corpo. Que energia está disponível aqui que eu ainda não reconheci? Só recebe. Não força, não tenta entender. Isso te traz consciência. Isso te traz expansão da consciência. Porque tudo que você conclui, você limita. Tudo que você expande, você abre possibilidades. E é isso que a gente está fazendo hoje. É te trazer um espaço diferente de se relacionar com o dinheiro. Eu quero que vocês repitam em voz alta comigo agora. Eu escolho ter dinheiro. Eu escolho ter dinheiro. Eu escolho ser o dinheiro. Coisa gostosa, né, gurias? Vamos voltar aqui, pode abrir seu olho, tomar um cafezinho. Isso aqui que a gente acabou de fazer, gurias, é escolha consciente. É vocês estão convidando o dinheiro para chegar na vida de vocês. Maravilha. A Evelyn colocou, a mandíbula até soltou. Incrível. Isso é consciência em ação. E quando você muda o propósito, você muda a direção do dinheiro. Eu vou contar uma coisa para vocês, gurias. Quando eu vivia no Brasil, tá? Uma vila num beco sem saída, com ponto de tráfego à frente da minha casa. Eu sempre estava eu precisava de dinheiro para sair daquela realidade. Eu precisava de dinheiro. Porque a minha realidade, o que eu via, eu olhava para o lado, olhava para o outro, meu Deus, eu preciso de dinheiro, era só o que eu pensava. Eu queria sair daquela realidade. Eu queria sair de ver gente morrendo por causa do tráfego. Minha casa toda velha, mofada. Eu queria sair daquela vila, daquela gritaria, daquele ambiente. E aí todos os dias eu olhava para minha vida e dizia, meu Deus, eu preciso de dinheiro. Só o dinheiro vai me tirar dessa situação. Eu lembro que eu acordava todo dia, angustiada, sentindo aquele aperto no peito de eu tenho conta para pagar. Eu preciso pagar essas contas porque eu preciso mudar minha vida. Eu trabalhava e o dinheiro não ficava. Porque eu estava na necessidade. Eu olhava para minha vida, para o meu exterior, eu olhava, meu Deus, casa velha, um beco sem saída, boca de tráfego, uma vila. Eu nasci numa família que eu olhava e dizia assim, eu nasci para fracassar. Eu nasci para ter essa vida. Mas eu não tinha essa consciência de que eu precisava mudar a minha vibração. Porque uma criança, adolescente, os pais sem consciência nenhuma de como mudar essa energia, nem sabiam o que é isso. Viviam no piloto automático, né? A Matrix programando de falta, porque eu não tenho. Programação rolando inconsciente, olhava, assistia Jornal Nacional, Bandeirantes, era morte, tragédia, tráfego,
olhava minha rua, todo mundo sem condições. Então eu entendi assim, meu Deus, somente o dinheiro vai me tirar dessa realidade, né? Eu estava usando o dinheiro como um remédio, como um salvador, como justificativa, né? E pelo bem ou pelo mal, aconteceu uma situação que meus pais se separaram, né? Com tudo que eu já comentei com vocês nas outras aulas, aquele relacionamento abusivo que eu via todos os dias. Aí, com muitas brigas, muitos trancos e barrancos, meus pais se separaram. E aí aconteceu de eu sair daquele buraco. E aí eu comecei a acessar ambientes diferentes. Porque sim, o ambiente ele te molda. Se você não tem essa consciência de que você pode mudar a sua realidade, que você pode escolher algo diferente, você se deixa influenciar pelo ambiente. E quando eu saí desse ambiente, e a minha mãe comprou um apartamentinho longe dali onde a gente estava, eu comecei a trabalhar, estudar, né? Trabalhava o dia todo como técnica em saúde bucal, estudava à noite, comecei a ver outras realidades, comecei a ver outros ambientes, comecei a ver pessoas falando sobre dinheiro, pessoas escolhendo diferente. Eu comecei a buscar vídeos, comecei a buscar consciência, buscar mudança de mentalidade. E aí eu comecei a ver pequenas mudanças na minha vida. Mas por que eu falo pequenas mudanças? Porque foi através dessas pequenas mudanças que eu comecei a transformar a forma que eu olhava para tudo. Porque lembre-se, o seu ponto de vista cria a sua realidade. Como assim, Yuri? Como assim? Quais os pontos de vista que você tem sobre dinheiro hoje? Se você acredita, se você repete que dinheiro é difícil de ganhar, você está criando isso. Como assim, Yuli? Como? Sim, você está criando isso. Porque se você não tivesse esse ponto de vista que dinheiro é difícil de ganhar, você teria uma realidade totalmente diferente. E foi quando eu comecei a entender, né, o meu propósito com o dinheiro. Eu parei de precisar de dinheiro. Eu comecei a escolher. E aí foi quando eu comecei o meu despertar, quando eu comecei a trabalhar fazendo cursos de terapias energéticas, acessando o conhecimento, porque o conhecimento ele te liberta. Buscando pessoas que têm o que eu desejo, buscando pessoas que podem me acrescentar algo diferente, buscando pessoas que estão com pontos diferentes do que eu aprendi. E eu comecei a olhar o dinheiro como meu amigo. Não o que eu vou fazer quando eu tiver dinheiro, mas o que eu posso criar com o dinheiro. E hoje eu estou aqui. Só que esse processo, gurias, não foi um processo rápido, porque eu tinha muitas crenças sobre dinheiro. Porque eu aprendi com meus pais que dinheiro é difícil, que dinheiro é pobre, todo pobre nasceu para sofrer, que dinheiro não dá em árvore, que você é pobre, mas você é limpinha, que todo rico é ladrão. Se você tem esse ponto de vista que todo rico é ladrão, você não vai criar dinheiro. Você não vai atualizar dinheiro na sua vida. E aí a gente trabalha o quê? O nosso merecimento com a nossa autoimagem. E hoje eu vivo aqui, Estados Unidos, eu tenho a minha liberdade financeira, graças a Deus. Eu tenho os meus investimentos, gurias. Eu fui uma pessoa que eu fui programada para fracassar. Eu fui, mas eu mudei a minha realidade. Como, Yuli? Como? Como que você fez isso?
mudando o meu relacionamento com a vida, com o externo. Porque às vezes a gente tenta mudar o quê? O externo. A gente tenta mudar o relacionamento, a gente tenta mudar o nosso trabalho, a gente tenta mudar o nosso ambiente, a nossa casa, a nossa... E aí, por exemplo, relacionamento. Para que melhor que esse exemplo? Relacionamento. Você quer mudar a pessoa que está contigo, você quer um relacionamento melhor, você quer uma vida diferente, uma experiência diferente, com um relacionamento bacana. Aí você muda o relacionamento e tudo igual se repete, repete, repete. Por que que você acha que acontece isso? Porque você não mudou aqui, ó. E quando você não muda aqui, as pessoas que você convive, elas só são os personagens da sua vida. Elas são os personagens da sua vida. Nada está no outro. Nada está no outro. Tudo está em você. É você que está com os óculos observando a realidade. É você, é esse óculos que você precisa mudar. Quando você muda o seu óculos de ver a realidade, ela vem até você. Porque nada é pessoal. É tudo da forma que você vê. Se você quer um relacionamento que um homem não te traia, você precisa mudar suas crenças sobre relacionamento. Porque você, internamente, você acredita que todo homem trai. Você ouviu isso da sua mãe, você ouviu isso do seu pai, você acredita que todo homem é safado, que não existe mais amor, que o amor esfriou. E é esse convite, gurias, que eu quero fazer para vocês hoje. É vocês mudarem as lentes, mudarem os óculos. A gente está falando aqui sobre dinheiro, mas o dinheiro é uma área da sua vida. É uma área da sua vida. Quais os óculos que hoje você vem usando? Aí você pode falar, mas Yuri, você teve sorte. Você teve sorte. Não, não tive sorte. Não tive sorte. Eu mudei a minha sorte. Eu mudei a minha sorte. Tudo bem aí, gurias? Vou ver aqui o chat. Uhum. Quem aí decide mudar os óculos que está usando hoje? Mas isso é uma coisa que, às vezes, a gente pensa, meu Deus, parece tão lindo, mas será que é real na prática? Será que é real isso na prática? Experimenta. E hoje eu vou deixar o PDF de um. Eu fiz um PDF para vocês, gurias. Eu vou disponibilizar no final da aula. Esse PDF, uma semana, você vai fazer o que está escrito lá. Vamos ver se não vai ter uma mudança na vida de vocês. E sabe por que que vai ter mudança na vida de vocês? Porque vocês vão escolher que tudo, tudo, tudo vem através da escolha. E agora eu gostaria de pedir permissão para você para apresentar a nossa comunidade Consciência em Ação. Estou bem entusiasmada porque a nossa comunidade ela é um convite para trabalhar toda essa questão do teu merecimento. Mudar os óculos que você vem colocando, que não estão funcionando. Porque não adianta você ficar fazendo visualização, você fazendo isso e aquilo, e meditação, e 369, e Ho'oponopono, e lei da atração, e tal. Se a sua autoimagem continua tudo igual. E a comunidade, ela está aqui para quem realmente deseja dar esse próximo passo. Sair desse piloto automático, que a Matrix fica te
fazendo acreditar que você não tem escolha, que você nasceu para sobreviver, pagar boleto e morrer. E a comunidade é para quem está pronto para ter uma transformação. Porque qual que é a questão aqui, gurias? O que eu observo muito desde quando eu comecei a trabalhar como facilitadora de consciência? Que você precisa de ter um norte, você precisa ter um treinador, você precisa... Porque não adianta você ficar acompanhando nos stories, você vendo vídeo no YouTube, não adianta, você precisa ter uma orientação, um direcionamento, você precisa ter uma metodologia com pessoas que estão vibrando a mesma coisa. Porque você assistiu um story, você assistiu uma aula de 1 hora, você concorda que as coisas realmente não transformam a sua vida? Por exemplo, agora, você está relaxada, mandíbula relaxando, você trazendo consciência para o seu corpo, você estando num espaço de possibilidades. Você sente que você está pronto para dominar a vida, o seu mundo, que você sente que você quer algo diferente, porque senão você não estaria aqui. Mas o caminho, a direção, o processo, ele precisa ter um guia. Eu já investi muito nisso, na minha expansão, na minha mudança de autoimagem, de identidade, de escolhas. Eu investi em mim, em mim. E quando eu resolvi criar essa metodologia, tá? Comunidade de conscienciação, eu estruturei essa metodologia, gurias, em um método diferente do que eu vejo aí no mercado, tá? Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar aqui, compartilhar. Tá tudo bem aí, maravilhosas? Como que tá? Quero pedir permissão para vocês, para eu compartilhar a nossa metodologia. Ser um convite. Convite para o dinheiro. Estão vendo direitinho? Comunidade Consciência em Ação. Quando eu resolvi criar essa metodologia, eu pensei em algo como degraus de consciência. Porque tudo que a gente aprende na nossa vida, a gente segue uma linha crescente de aprendizado. A gente tem que ter uma linha de estrutura, né? Uma curva de aprendizado, né? A gente tem que estar sempre no exponencial. Então, nada mais lógico eu passar todo esse conhecimento que eu adquiri por anos e anos como degraus, né? Atingindo níveis de consciência. E quando eu criei essa comunidade de consciência em ação, eu queria mostrar para as pessoas, mostrar para o mundo verdadeiramente como você pode transformar a sua vida. Porque foi o que eu fiz, foi o que funcionou para mim. E é o que vem funcionando para as gurias, as alunas. E qual que é a grande dificuldade da maioria das pessoas? Qual que é que eu observo, meu Deus, o porquê? Qual que é a dificuldade maior? Que você sabe que você pode criar a sua vida. Você já viu vídeos sobre isso. Você já ouviu mestres falando sobre isso. Você tem o conhecimento. Que você é criadora da sua realidade. Que você pode mudar tudo. Só que você sente que tem uma força que te puxa para trás. Que faz você ficar no mesmo jeito. Você tem conhecimento teórico. Você sabe que você pode mudar o que você quiser. Mas você sente que tem uma força te puxando para trás. E essa é uma das maiores dificuldades das pessoas. A ter ação. Por isso que eu coloquei, inclusive, o nome Consciência em Ação. Porque não adianta você ter somente o conhecimento se você não ter ações, se você não ter uma pessoa te orientando, se você não ter uma visão, se você não ter objetivo, se você não ter
O seu mapa dos sonhos, o que você deseja criar, o que você deseja atualizar na sua vida, qual que é o seu propósito de estar aqui, qual que é o seu propósito com o dinheiro, qual é o seu propósito. E a sua autoimagem, ela precisa ser reprogramada para que tudo que você deseja chegue até você. Porque, como eu já falei, e eu vou repetir sempre, a sua autoimagem, a sua personalidade, ela foi criada, ela foi estruturada a partir dos seus pais, de quem te criou. Até os 7, 8 anos de idade, a tua personalidade, ela foi criada pelos teus pais. Então, quais os pontos de vista que os teus pais têm sobre o dinheiro, por exemplo? Eles têm uma vida confortável? Eles têm dinheiro em abundância? Quais os pontos de vista que eles têm sobre dinheiro? É o que você vem repetindo na sua vida. E o que está acontecendo com você hoje? O que está acontecendo com você hoje? Você já desenvolveu esse conhecimento. Você sabe que você tem as ferramentas técnicas, você já estuda bastante, você já faz visualização. Mas você não está trabalhando na raiz do problema, na sua autoimagem. Você não está trabalhando o seu merecimento. Aí passa ano, vem ano, entra ano, e você continua vivendo exatamente igual, no piloto automático. E só vai mudando os personagens. Tá? Então, a metodologia da comunidade de consciência em ação, então, como eu falei para vocês, eu dividi em 7 degraus. Tá? Então, é para realmente treinar o teu subconsciente para novas possibilidades. É reprogramar o teu subconsciente para você vencer a procrastinação. Eu sei, eu era uma pessoa que eu amava procrastinar. Inclusive, a criação da comunidade foi eu venci a procrastinação, porque, por exemplo, a comunidade é uma ideia que eu venho trazendo há muitos anos no papel. Eu tinha todo esse conhecimento, todas as pessoas que conviviam comigo, todas as pessoas que eu conhecia, eu queria mostrar, ajudar, colaborar, mostrar para as pessoas diferentes, mas eu sabia que eu tinha que colocar minha cara na internet. Porque eu precisava acessar mais pessoas para adquirir esse conhecimento, para mostrar que existe possibilidades diferentes. Que se eu que saí de um beco, uma vila, caí uma casa, caí nos pedaços, toda mofada, e hoje eu tenho uma vida totalmente diferente do que eu vivo. Eu consegui. Eu queria convidar as pessoas, só que eu procrastinava. Eu tive que vencer a procrastinação. Eu tive que parar de repetir esses ciclos infinitos que não me contribuíam em nada. A estagnação. E criar outros óculos para observar a realidade. Óculos diferentes que muda o roteiro da sua vida. Tá? Já vamos falar aqui como que eu dividi os degraus de consciência, tá? No degrau 1, você vai aprender sobre como que essas leis universais funcionam, na verdade. Porque, sim, existem leis universais no mundo, no universo. E essas leis universais, elas estão influenciando na sua vida. E você, sem esse conhecimento de entender essas leis universais, você não vai conseguir atualizar nada, porque você não está entendendo nem o jogo. Você precisa definir com clareza total a vida que você deseja. Através das leis universais, você consegue ter essa clareza. E como que você vai usar esse conhecimento para você mudar qualquer coisa na sua vida? Inclusive, ter mais dinheiro. Já no degrau 2, a gente vai falar sobre o mapa da nova realidade. Como que você vai ter clareza para suas escolhas? O que você verdadeiramente deseja? Você já parou para pensar o que realmente você deseja na sua vida? Ou você vive dentro de uma caixinha tão pequenininha, que as outras pessoas escolheram para você essa caixinha? Sim. E você acha que isso é o que você merece?
Porque quantas vezes você já se fez essa pergunta? Como realmente você gostaria que fosse a sua vida? Onde você gostaria de morar? Onde você gostaria de trabalhar? O que você gostaria de ter na sua vida? Que projetos você gostaria de atualizar? Como as gurias colocaram, eu gostaria de contribuir na vida das pessoas, ajudar as pessoas. Onde? Como? Você gostaria de ter uma casa? De conhecer países? Conhecer lugares? Você gostaria de viver isso? Qual que é a clareza que você tem sobre isso? Ou você nem se permite sonhar porque você hoje acredita que não tem dinheiro e você não pode? A vida que eu tenho hoje, gurias, o país que eu moro hoje, o relacionamento que eu tenho hoje, tudo isso esteve aqui. No meu mapa da nova realidade. No meu mapa dos sonhos. Tudo. 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 A língua que eu falo hoje, inglês, espanhol, onde eu moro, tudo. Eu criei um mapa. E é isso que eu ensino na conscienciação, na nossa comunidade de conscienciação. Já no degrau 3, a frequência da nova realidade. Porque você vai perceber que a vida que você deseja viver, ela tem uma frequência diferente da frequência que você vive hoje. Né? Porque se você estivesse na mesma frequência, você já teria a casa que você deseja, as viagens que você deseja, a conta bancária que você deseja. Né? Porque já que tudo no universo é frequência, vibração, né? Energia, frequência e vibração. Então, o degrau 3 é como que você vai fazer para alcançar a frequência da sua nova realidade. E como que você vai alinhar os seus sonhos nessa frequência. E como que você vai usar o seu corpo como ferramenta de cocriação. Porque tudo que você tem, atualiza, vive nessa vida, você concorda comigo que é através do seu corpo? Porque se você não tivesse esse corpo, você nem estaria aqui. E o seu corpo é a sua antena magnética. E você vai aprender a se comunicar com o seu corpo. Porque talvez ainda você não inclua o seu corpo nas suas escolhas. Talvez ainda você não acredite que o seu corpo, ele sabe muito mais do que você acredita. Porque não te ensinaram isso. Te ensinaram que o seu corpo, você se olha no espelho, você, meu Deus, que cabelo horrível, que barriga feia, meu Deus, meu cabelo, meu rosto, preciso disso, preciso daquilo. Você fica há anos julgando o seu corpo, tratando ele como um pedaço de carne. Como seria você ser amiga do seu corpo? Ouvir o seu corpo? Já no degrau 5, planejando o salto quântico. A gente vai planejar tudo, tá? Cada detalhe de acordo com a vida que você deseja, com a sua versão do futuro. Porque tudo na nossa vida a gente precisa de um planejamento. Tudo. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa de um planejamento. Por isso que eu já coloquei no degrau 2 o nosso mapa. A gente tem que ter um mapa. Por quê? Para quem não sabe aonde vai, aonde ir, qualquer lugar serve. E é esse o motivo a importância de você ter uma pessoa te orientando, um guia. E muito importante nesse degrau 5 é a gente sustentar essa nova identidade. Já no degrau 6 e no 7 é sobre o seu eu do futuro. Eu não vou aprofundar muito aqui, tá, gurias? Que é mais detalhado, mais para quem realmente está na comunidade. Mas, assim, é muita contribuição. É tudo, absolutamente, o que eu fiz, o que funcionou para mim, o que eu convido as pessoas a fazerem. O relacionamento que eu vejo as pessoas atualizando. Essa semana mesmo, depoimento que eu recebi. Com uma ferramenta de perguntas de expansão da consciência,
Já atualizou o relacionamento que a pessoa desejava? Imagina você estar numa egrégora poderosa, com as pessoas vibrando diferente, vibrando escolhas diferentes. Enquanto você não reprogramar o seu subconsciente, você não vai conseguir ir adiante. Você vai sempre rodar numa esteirinha de hamster. Tá? Alguma dúvida, gurias? Como tá por aí? Tá? Então, o que eu gostaria de falar com vocês? Amanhã, por exemplo, como que você vai garantir que você vai estar na direção que você deseja criar? Como? Porque é muito lindo, maravilhoso estar aqui, ouvir que você cria a sua realidade, que você, dinheiro é uma escolha. Mas como que você amanhã vai se enxergar? Como que você vai trazer todas essas ferramentas, esse conhecimento para o dia a dia? Se você se enxerga como uma pessoa gorda, uma pessoa feia, uma pessoa incompetente, uma pessoa vítima, que é traída, que é pobre, que não tem escolha. Por quê? Porque o segredo ele está na tua identidade. E é exatamente isso que a gente está trabalhando dentro da comunidade, é você mudar a sua identidade. E para quem que é, gurias, essa comunidade? Porque para quem que realmente... Se der, vocês perguntam, tá, mas será? Será que vale a pena para mim? Será? Gurias, essa comunidade é para quem deseja mudar a reprogramação mental na prática. Tá? Talvez vocês até já tenham algumas atualizações pequenas de lei da atração, né? Ou você já manifestou alguma coisa assim, nada muito grandioso. Até funciona se você ali fazer alguma coisinha ou outra, uma atualização, quero isso, atualizei um trabalho, atualizei alguma coisa. Mas você consegue manter essa energia? Ou você volta para aquela energia de incapacidade? Aí você vai pro errado de você e você acredita que a vida é uma bosta. E aí depois acaba tudo, né? A energia baixou. Fica pro medo, escassez. Então a comunidade é para essas pessoas que elas não conseguem nem sentir gratidão pela sua vida. Nem sentir gratidão por tudo que você já viveu. Porque se você olha o seu passado com raiva, com arrependimento, com medo, você vai atualizar isso no seu futuro. Ou você já está muitas vezes vivendo isso. Mas a grande notícia, gurias, é que a gente pode mudar esse ciclo. Tá? A gente tem um período durante um ano que você vai emergir dentro dessa comunidade. Um ano para você transformar a sua vida. Essa metodologia ela é direto na raiz do teu problema. Na raiz. Você precisa saber o que você vai fazer quando você acordar, que ferramentas você vai usar, o que você vai fazer durante o seu sono. A gente tem sono quântico na comunidade. A gente consegue dar comandos, porque existem outras realidades aqui, que eu entro muito a fundo nisso na comunidade, sobre realidades paralelas. Você precisa de um guia, tá? Alguma dúvida, gurias? Que eu recebi. Como que faz para a gente lidar com a questão de arrependimento? Sentindo gratidão. Saindo do ponto de vista de julgamento, do errado de você. Independente do que aconteceu, independente do que aconteceu. Não desmerecendo a sua dor, não desmerecendo o que... Independente do que aconteceu. Você tem que olhar como gratidão. Porque tudo que acontece na sua vida tem um presente. Existe um presente que talvez com os óculos que você está olhando, você não consiga ver gratidão nessa situação. E aí você vai para o quê? Para o errado. E aí que você caga com tudo.
E aí que você vai para o julgamento, vai para o ponto de vista que você não tá, que você fez a escolha errada. E aí você vive naquele looping, querendo entender o porquê aconteceu dessa forma. O porquê você escolheu isso. O porquê você não olhou para uma possibilidade diferente. Você fica no auto-julgamento. Mas como que eu escolho lidar com essa questão? Como que eu faço, então, para lidar com a questão do arrependimento? É você ser grata. Uau, Yuli, como que eu vou ser grata por isso? Como? Quando você entender que tudo contribui para o seu, desculpa, tudo contribui para a sua evolução. Tudo existe um presente. Tudo. E aí você muda o jogo. Porque o que vai acontecer? Aquela energia de auto-julgamento, de medo, de angústia, de raiva, de tristeza, de drama, aquilo ali se dissolve. Porque a gratidão, Gurias, a gratidão, ela é uma das frequências mais altas que a gente pode vibrar. É sair desse espaço de arrependimento, de injustiça. E o que a gente vai aprender? Respondido, Sadi? Gratidão. E o que a gente vai aprender na consciência? A gente vai ter exercícios práticos. Perfeito. Vem para o link. Vem para cá. Gratidão pela pergunta, Sadi. E o que a gente vai ter na comunidade? Além das aulas gravadas, tá? A gente vai ter esses movimentos significativos, que são os PDFs, mapas de apoio. A gente vai ter encontros ao vivo comigo. A gente vai ter encontros para a gente tirar dúvida, para a gente fazer um acompanhamento desse teu processo durante esse 1 ano. Porque, como eu falei, você precisa de um guia. Você precisa entender onde você está agora e onde você gostaria de estar. A gente tem também uma inteligência artificial treinada para contribuir, para te trazer perguntas para a sua jornada de expansão da consciência. Então, aqui você vai aprender na prática, não tem enrolação, tá? Não tem enrolação. E o investimento, Yuri? Quanto que é? Quanto custa? Eu vejo muitos gurus aí cobrando, tá? 5 mil reais sem acompanhamento nenhum. Sabendo que a maioria das pessoas entrega muito menos do que a comunidade está entregando hoje. E com preços abusivos, né? Porque é totalmente contra-intuitivo você pegar uma fortuna, você pagar uma fortuna para ensinar alguém que justamente está com problemas financeiros. Como? Não faz sentido, né? Se você tem alguma dificuldade financeira, como que você vai comprar um curso de 5, 6, 10 mil reais? Então, por isso que eu resolvi colocar um valor de menos de R$ 2 por dia. Menos de R$ 2 por dia. Menos de uma pizza no mês. Um valor de 50, menos de R$ 50 por mês. Para você colocar a sua consciência em ação. E colocando tudo em prática, o que eu ensino na comunidade, não tem como não funcionar. Foi exatamente isso que eu fiz, foi exatamente o que eu faço até hoje e que mudou toda a minha vida. Ah, Yuli, não sei. Não sei. Eu te dou garantia de 7 dias. 7 dias. Você vai entrar na plataforma, você vai conhecer a metodologia, você vai assistir às aulas. E se você, não sei se é para mim, eu te devolvo o teu dinheiro sem problema nenhum, sem questionar, porque eu sei que essa metodologia funciona. Tá? Então, é esse meu convite que eu tenho para vocês. É vocês aprenderem a escolher o dinheiro.
O dinheiro ele precisa ser uma escolha e não uma necessidade. Então, a decisão é sua. Então, ela precisa ser tomada agora para você dar o primeiro passo. Então, bora, gurias, bora transformar toda a sua vida juntas. Tá? Então, alguma dúvida? Como que tá aí para vocês? Alguma dúvida, Eduarda, Evelyn, Érica, Sadi? Porque a vida que você vive hoje é resultado do que você acredita e escolhe. Então, se você quer realmente mudar tudo isso, esse é o próximo passo.